Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar sobre mensuração de resultados em podcasts. Eu vou usar aqui o background do Content Marketing, que fala da mensuração quantitativa, é claro, mas com uma pitadinha de mensuração qualitativa também. Vamos começar pela mensuração quantitativa, que acaba sendo aquela que ocupa mais tempo e acaba sendo a base dos nossos argumentos, né, e da nossa atenção quando se fala em mensuração de resultados. A mensuração de resultados em podcasts, ela se parece em certa medida com a mensuração de YouTube, tá? Porque você primeiro acaba mensurando muito os resultados de episódio por episódio dos podcasts. E o indicador principal acaba sendo o número de downloads. Você obtém esse dado na plataforma que você usa para hospedar o seu podcast, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de um podcast que eu hospedo no Spreaker, tá? Então, olhando aqui nesse exemplo, eu peguei aqui o gráfico que sai ali dos últimos dias e você vê que tem uma oscilação ali, mas eu estou vendo o número de downloads, tá? Que eu obtive no mês de abril, por exemplo. Eu posso também ir lá e descobrir no último ano quantos downloads eu tive. Pode ver que teve ali uma oscilação ano passado, nesse podcast em particular. Eu tive mais podcasts do que esse ano. Posso talvez explicar isso por causa da pandemia do coronavírus, não sei, ou porque simplesmente o ano passado eu estava mandando melhor. Enfim, são esses os resultados que eu acabei tendo aqui por número de downloads na soma dos episódios, tá? Então é isso. Eu tenho esses dados coletados por uma ferramenta que me permite enxergar esses números. Eu posso também, de alguma forma, nessas mesmas plataformas, como Spreaker, Anchor, Libsyn, e qualquer uma delas te dá, com um visual ou com outro, ela te dá esse número de total de downloads de um mês, de um período, ou episódio por episódio, como você preferir ou precisar enxergar. Esse é o básico da mensuração de resultados que você acaba tendo, episódio por episódio. Mas você acaba tendo também uma outra medida que também se parece com o YouTube, que é a mensuração dos números de ouvintes do podcast como um todo, não episódio por episódio, mas quantas pessoas no total ouvem o seu podcast. Isso se parece bastante com o número de assinantes do seu canal no YouTube, por isso que eu gosto de fazer o paralelo, né? Agora, a diferença é que no YouTube é muito fácil ver esse número, ele é aberto, inclusive, você vai lá e olha quantos assinam aquele canal. No podcast, o problema é que isso é muito mais difícil de você ver. As métricas do podcast são muito mais difíceis, né? Eu costumo ver de uma forma, né, que eu vou recomendar aqui. Existem várias formas de ver. Aliás, deixo o convite para você colocar a sua forma de ver também nos comentários, caso seja diferente da minha. Eu vou até aprender com a sua, tá? Mas a forma como eu costumo fazer é olhar o número de seguidores e de ouvintes únicos no Spotify, que dá esse número com mais precisão, tá? Então, como é que você faz isso? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você entrar lá e acessar essa página que você está vendo aí, tá? Do Spotify. Você, com o seu e-mail que tiver cadastrado no e-mail do podcast, você consegue entrar lá com uma certa facilidade, é bem intuitiva essa página, e você consegue acessar os dados do seu próprio podcast. Ali você vai conseguir ver dois números importantes relativos especificamente ao Spotify. Você vai conseguir ver o número de followers, ou seja, de seguidores do seu podcast no Spotify apenas, tá? O que esse número quer dizer? É o número total de pessoas que foram lá e clicaram no seguir esse podcast, tá? No Spotify. Vai te dar também o número de ouvintes únicos do seu podcast, ou seja, pessoas que ouviram o seu podcast, sejam elas
seguidoras do podcast ou não. Então, esses dois números não se referem ao total de plays ou downloads que as pessoas deram nos seus episódios, mas sim ao total de ouvintes no geral do seu podcast. Mais ou menos parecido com o que acontece no YouTube. De novo, o problema é que se refere apenas ao Spotify. Essa conta, ela tem uma margem de imprecisão que ainda é um drama para nós que fazemos podcasts. Faz parte da nossa vida. Existe mais uma forma também de você saber como vai o seu podcast no geral, que eu gostaria de deixar para você, que é ver a posição dele no ranking da sua categoria no seu país. A ferramenta que eu recomendo para isso é o Chartable. Vou deixar também o link aqui embaixo para você acessar. Você entra no Chartable, que é essa homepage que está vendo aí. Ali em cima tem um campo de busca. Você digita o nome do seu podcast ali e ele te dá um ranking mostrando se você é o 10º, o 100º ou o 50º podcast em audiência no seu país apenas no Apple Podcasts. É um jeito também de saber como vai a sua audiência na sua categoria, no seu país. Olha, e uma segunda forma de mensurar os resultados do podcast é a mensuração qualitativa. Eu sempre gosto de registrar mensagens que chegam elogiando ou tirando dúvidas ou de alguma forma dialogando com o podcast, porque no fundo o podcast é uma maneira de gerar conexão com o público. E você não mensura isso por gráficos, você não mensura isso por números, você mensura isso por interações. Mas como conclusão eu queria dizer o seguinte para você: a mensuração é importante para te ajudar a tomar uma decisão, para melhorar o podcast, para tomar uma decisão de marketing na sua empresa, para algo do tipo. Mensure resultados sempre como uma base de tomada de decisão, não apenas para enfeitar relatório ou para criar gráficos, porque isso não leva a nada. Olha, se o conteúdo do vídeo de hoje foi útil e interessante para você, faz um favor, deixa um like aqui, só por uma razão: isso indica para o YouTube que esse vídeo tem material sério, material interessante, e aí o vídeo passa a exibir com mais frequência este material, este vídeo, para outras pessoas interessadas em podcast, e isso me ajuda, tá bom? Caso você não esteja ainda inscrito ou inscrita neste canal, tem aqui a bolinha com o link para você fazer isso. Então é isso aí, valeu, até a próxima!